Oi, me chamo Thiago Lovisaro, sou proprietário da empresa Lovisaros Broker, sediada aqui em Ubatuba, São Paulo. É uma empresa especializada em compra, venda e locação de embarcações e também prestamos um serviço de consultoria náutica. Mesmo que eu não tenha no meu estoque embarcações que sejam do seu agrado, eu faço um serviço de consultoria que eu vou até a embarcação pretendida, faço uma avaliação por um checklist e vejo se realmente aquela embarcação vale aquilo que lhe é pedido. Vejo também se não existe vício oculto no motor, se você não está comprando gato por lebre. Sabemos que hoje existem muitas pessoas honestas, mas também existem muitas pessoas tentando levar vantagem. E o mercado náutico é muito amplo. Então, lembre-se, Lovisaro Broker, realizamos seu sonho. Bom, eu venho aqui nesse vídeo falar para vocês sobre como escolher a sua embarcação, sua primeira embarcação. É lógico, como você vai falar assim, tem milhares de embarcações, como que eu começo? Primeira coisa é o fator preço, né? Eu acho que é o primordial. Diante disso, você tem que saber quanto que você pode investir nisso. Sabemos que isso é um bem supérfluo, né? Você tem sua casa, tem seu carro, tem sua família. Então, o barco, para você, ele tem que ser algo que te dá prazer e não te dá prejuízo. Então, para ele te dar prazer, você tem que fazer uma boa compra, porque se você escolher mal, você só vai ter desgosto com esse barco, vai ter muito prejuízo. E isso não é o que a gente quer. Quando a gente compra um barco, a gente compra um sonho. E esse sonho, ele tem que nos dar prazer e não virar um pesadelo. Então, eu vou dar algumas dicas de como escolher esse barco. Então, primeira coisa, você tem que ver de acordo com o seu uso. Se você vai usar o seu barco para lazer, se você vai usar o seu barco para trabalho, se você é um mergulhador e vai usar seu barco para fazer pesca submarina, se você é um pescador e vai usar seu barco para pinchar, para pescar, se você só quer passear com a família, se você quer pernoitar no barco, se você vai usar no mar ou no rio. Então, diante desse vasto mundo, é que nós vamos optar por algumas coisas. Por exemplo, se o seu uso é no mar, já te digo de antemão, você precisa de um barco que navegue muito bem. Você não pode comprar um barco que navegue mais ou menos, porque o mar é imprevisível. Hoje você sai, como esse mar aqui atrás, ó, tá vendo? Ó? Ele tá calminho, manso, e você pode voltar e ele estar totalmente bagunçado, revolto, ventar. Então o mar, ele é muito imprevisível. É lógico que hoje, com a tecnologia, você sabe previamente se o mar vai virar hoje, se vai virar amanhã, até com 5, 6 dias de antecedência. Mas assim, nunca é 100% confiável, são previsões, né? A gente sabe, por exemplo, que vai variar de 5 a 10 nós, por exemplo, o vento hoje. Mas pode dar uma diferença, sei lá, dá 20 nós. Se você tiver com um barco que não navegue bem, você pode sofrer muito, você pode levar sua família a passar um perrengue desnecessário. Então, por isso é importante comprar um barco que navegue muito bem. Hoje, nós temos barcos que navegam bem desde 16 até 60 pés. Tudo vai basear no seu bolso, lógico. Vamos imaginar que você vai comprar um barco para você fazer pesca submarina. Que é o que eu gosto de fazer. Como eu vinha dizendo, eu preciso escolher um barco para pesca submarina. O que eu tenho que pensar? Pesca submarina no mar, eu preciso ir um pouco distante da costa. Então o que eu preciso? Eu preciso de um barco que navegue bem. Porque eu posso ir com o mar manso, como eu havia falado, e posso voltar com o mar revolto, ventando e tal. Então eu preciso de um barco que navegue bem. Outra coisa, é legal um barco que você consiga subir e descer fácil do barco. Porque você muda muito de pontos ao longo do dia e você fica várias horas. Se você é um barco que você tem que toda hora tirar na ladeira, subir no barco pela escadinha, depois ir lá dentro, descer, se torna cansativo. Em vez de você mergulhar durante 6 horas, quando der 4 horas você está extremamente cansado. Você se cansa mais fazendo esse negócio de subir e descer do que realmente mergulhando. Então é muito importante que a gente tenha um barco que você suba pela borda facilmente, já jogue com a ladeira para dentro, consiga já mudar de ponto rapidamente e voltar. E principalmente se você não tiver um caiqueiro, é melhor um barco menor, de 16 a 18 pés no máximo, porque a âncora vai ser menor. A âncora, você vai usar uma âncora de 2, 3 quilos. E isso, ao longo do dia, você puxando âncora várias vezes,
vai te cansar muito menos. Se você tiver com um barco de 25 pés, por exemplo, a sua âncora vai ser de 5 a 10 quilos. E isso, imagina você ficar puxando 30, 40 metros de cabo com uma âncora de 5 a 10 quilos, mais a corrente, mais o cabo, mais a força da maré, mais a força do barco. Quer dizer, se torna extremamente cansativo. Então você se cansa muito mais. Por isso é legal você ter um barco menor. Porque com um barco menor para você fazer pesca submarina, você não vai se cansar tanto. Principalmente se você tiver um caiqueiro. Agora, se for um barco maior, é legal você ter um barco que seja com uma plataforma de popa, para você subir rapidamente, não ter que ficar subindo pela escadinha. Isso também não cansa, faz você cansar muito menos ao longo do dia. Então, como eu havia falado antes, se a gente pegar e escolher uma embarcação menor, nós vamos nos ter mais força ao longo do dia para fazer o que realmente a gente está fazendo, que é mergulhar. Esse é só um exemplo de vários exemplos para cada uso. Então, por isso é legal a gente ter noção do nosso uso, do que nós vamos usar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim clássico. Outro dia eu fui mergulhar com um amigo num casco de 19 pés, só que ele não é um casco feito para mergulho, né? Ele é um casco feito para lazer. Tem aquelas almofadinhas atrás, tem ali os lugares ali onde vai o piloto, o passageiro, aquelas almofadinhas na frente. Ele é um barco todo feito para quem gosta de passeio, não para quem quer mergulhar ou pescar. Só que esse é o barco que ele tem. E nós fomos pescar no barco dele. Só que, por ele ser um barco de passeio, assim, para águas abrigadas, e nós fomos assim a 15 milhas da costa, a gente sofreu muito, porque o barco não navegava gostoso. Eu não vou falar a marca do barco, porque né, seria contraproducente isso. Agora, a gente sofreu demais. Eu cheguei com a minha coluna em casa toda arrebentada, de tanto que foi batendo. O meu amigo, idem. Aí, o que acontece? Ele era extremamente desconfortável para subir e descer do barco, porque tinha que, toda vez que eu ia subir para mudar de ponto, tinha que subir pela escadinha, tirar na nadadeira, subir, ir lá dentro, aí pular as almofadas na popa da embarcação, aí colocar, tomar cuidado para não rasgar, os arbaletes, tomar cuidado para não rasgar as almofadas do pai dele. Então, quer dizer, esse não é um barco feito para pesca submarina. Então, por que na hora de eu comprar, eu compro um barco desse? Porque às vezes por falta de instrução, por falta de ter uma pessoa capacitada e com experiência na área para me falar assim, olha, Thiago, você vai comprar um barco para quê? Você vai comprar um barco para pesca submarina? Compra o barco mais simples possível, sem aquele monte de almofadinha, que seja fácil para você subir e descer, que seja fácil para você mudar de ponto, que seja menor para você ter uma âncora mais leve. Então, esses pontos são muito importantes na hora da escolha do barco. O que acontece? Se eu vou fazer um outro tipo de pesca esportiva, já é um outro tipo de barco. Já tem que ser um barco com uma borda mais alta, entendeu? Um barco com bastante espaço dentro, para poder pinchar legal. Um barco que tenha uma boa estabilidade lateral, porque às vezes, se eu vou pinchar próximo à costeira, vai estar ali 3, 4 pescadores, todos no mesmo bordo. Ou seja, vamos estar com todo o peso concentrado num lado da embarcação. Se ela for um barco que balança muito, que não é um barco para isso, o que vai acontecer? Vai ficar todos aqui nesse bordo e o barco vai ficar assim, vai ficar querendo capotar e nós vamos ficar todo mundo sem conseguir equilibrar em cima do barco, vai ficar ruim para pinchar. Então tem que ser um barco específico para quê? Para pesca esportiva. Se eu vou pegar um barco para lazer, eu não posso pegar um barco todo desconfortável. Eu não vou levar minha família num negócio todo desconfortável, que não tem onde sentar. Então, existem vários tipos de barco que eu tenho que pensar antes de comprar. Isso é extremamente importante. E eu quero ajudá-los da melhor forma possível a escolher a sua embarcação.